Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Depois de um tempão voltando a fazer lives. Boa noite, Ana, Gleide, boa noite. Tá entrando gente junto. Desculpe se eu tô falando com algumas pessoas que eu tô conseguindo pegar aqui. Wellington, Glícia, Lorena, Esther, Wilkes, Alex, Rosângela, Ana Cecília, Nilke, Teca, Paulo Pes, Joelson, grande Joelson, Dani e Silvia. Esses eu conheço. Fabi, Margarete, Jairo, Maísa, Gelina, Francine. Uau, muita gente hoje, né? Muita gente hoje. Que bom que vocês estão gastando aqui o resto que vocês têm de feriado aqui para a gente conversar sobre hematologia, né? Sobre as doenças do sangue, né? Que legal, pessoal. O pessoal está entrando e eu acho assim, eu acho que eu vou parar de falar de coronavírus porque a história dessas lives se confunde muito com a história da pandemia. Eu comecei a falar muito por conta da pandemia e deixa eu abrir aqui um instantinho só. E acabou que ficou muito marcado, né, de falar de pandemia. Eu tenho notado que tem crescido muito o número de seguidores, então eu queria pedir para vocês para darem uma. Oi, Lara. Lara, minha aluna. Iniciação científica, Claudita, Fernanda. Então, vamos fazer o seguinte. Eu quero fazer uma brincadeira com vocês enquanto o pessoal está entrando, né? O pessoal está entrando e a gente sempre dá uns 10 minutinhos para começar. A gente vai falar hoje muito. Na verdade, a gente vai voltar para a raiz da hematologia. A gente vai voltar para as bases, a gente vai falar de anemia. Vamos começar lá de baixo, vamos começar do início, tá? Mas antes disso, eu queria saber o seguinte. Eu queria saber quem tá me seguindo, quem está assistindo essa live pela primeira vez. Então nós vamos fazer uma brincadeira, se vocês puderem, se vocês estiverem com as mãos livres, tá? Eu queria que vocês reproduzissem essa hashtag Emolives1818. Quem está assistindo essa live pela primeira vez, por favor, bota agora hashtag. Eu quero hashtag Emolives1818. Porque enquanto vocês estão botando, eu quero ver quanta gente nova está entrando. E eu queria saber, eu vou explicando de onde que vem esse 18 e 18, porque a turma que é mais antiga aí de março, abril, já sabe que é o 18 e 18, né? Wilkeson é novo, Lorena. Então, pessoal, vamos lá, Emolives 1818. Quem está assistindo pela primeira vez? 1818, tudo começou 1818 com o horário. Eu queria fazer um horário marcante em março e abril e 18 e 18 era um número muito legal, muito redondo, tá? Eu sou judeu e na religião judaica 18 é vida. E 18 e 18 era dupla vida, a gente estava diante de uma pandemia e ficou como 18 e 18. Na época que o pessoal estava mais em lockdown em casa, eu também estava com menos pacientes e a live era 18 e 18. Então, quem vai, por exemplo, quem me procura no YouTube, essas primeiras lives foram todas lá pro YouTube, tá? Então, ó, Ana Lúcia nova, pessoal novinho. Quem é novo, bota aí, Lives 18 e 18 para eu ver, para eu saber. Então, ficou 18 e 18. Mas depois de um tempo, começou a ficar difícil começar essa live 18 e 18, porque eu não podia começar 18 e 25, né? Porque a marcação era 18 e 18. Mas ficou muito bonito. Então, lá pelas tantas, a minha esposa, ela olhando na internet, me lembrou, eu não tinha esse número já tinham falado, quando eu fiz uma enquete lá para trás, o que tinha acontecido em 18 e 18, já tinham falado sobre isso, mas eu realmente não tinha me dado conta, pessoal. Então essa é uma história boa para começar. Muita gente nova, muita gente nova. Angélica, Alexandre, Daniele, Claudita, que beleza, Ana Paula, muita gente, Edu.
1818, pessoal, acreditem se quiser, foi o primeiro ano que houve uma transfusão de sangue, por assim dizer, normal, uma transfusão de sangue, vamos dizer, com alguma ciência no mundo. Foi por acaso, eu estava com 18 e 18, e 1818 acabou que tem a ver com transfusão de sangue. É uma data muito marcante para os hematologistas, de uma maneira geral, e para as pessoas que hoje precisam desse tipo de tratamento, né? Hemoterapia. Maria Pereira, Edu. Então, lá para trás, a gente usava transfusão de sangue por causa de guerra, né? Infelizmente, as guerras, a Laura sabe, é isso aí, Laura, muito bem. As guerras foram um grande drive da transfusão de sangue, né? Infelizmente, foi aonde que as transfusões de sangue elas começaram. Havia aquela história da bandeira branca, né? O médico, olha que interessante, ele precisava levantar para fazer a transfusão de sangue, porque o sangue era engarrafado naquela época, então eram garrafas de vidro, e o médico tinha que levantar porque a pressão tinha que ser suficiente para ele entrar dentro da veia do paciente, que estava, imagina vocês, super ferido, né, à beira da morte. Então, quantos médicos não perderam a vida quando eles levantavam? Médicos e enfermeiros, óbvio, enfermeiro talvez até mais do que os médicos, os auxiliares, os soldados, que levantavam para que o sangue entrasse. E eles viravam alvo fácil. Então, a bandeira branca, eu também. Bom, por trás da biomedicina moderna, não sei, ele já está ele dizendo que irado. Então, acredito que tenha sido isso, tá? Obviamente, hoje em dia é bom verificar, mas eu tenho um livro chamado Blood, que é sangue em inglês, que ele conta essa história, em que a bandeira branca indicava que havia um procedimento médico em andamento naquele local e, portanto, não era para atirar. Era um tempo que as pessoas ainda miravam, não tinha drone, né? Não tinha essa coisa que caiu um míssil, destruía 1000 pessoas ao mesmo tempo, então ainda havia um certo romantismo, né? Primeira Guerra Mundial, embora na Primeira Guerra Mundial tenha havido muitas armas químicas, tá? Mas foi o início, né? Século XIX, depois nas guerras século XX, é daí que vem o 1818. Muito bem, já passou. Agora faz o seguinte, vamos inverter. Quem já me segue aí, quem acompanhou essa trajetória, bota agora esse hashtag Hemolives1818. Quero ver, sobe aí esse hashtag Hemolives1818. Quero ver quanta gente que está me seguindo lá aí há 2, 3 meses. Quero ver, bota para mim aqui, enquanto a gente tá crescendo, já estão com mais de 100 pessoas nessa live. Bota aqui, hashtag Hemolives1818. A turma que já me conhece de outras lives, que não é a primeira live. Quero ver. Cida, Marques, Lara. Oi, Ramon, boa noite. Eduda, Isabela, Rafael, Giovana, Elina, Miniotti, Margarete. Vamos fazer isso. Vocês sabem que essas hashtags, elas chamam gente, né? Tem duas formas de vocês chamarem gente para essas lives. Uma é ajudando na hashtag. Então, a qualquer momento, se vocês quiserem postar hashtag ou bater palmas ou essa coisa, aumenta a circulação da live. A segunda coisa que pode aumentar a circulação da live é vocês mesmos circularem para pessoas conhecidas se vocês acham que vale a pena. Se vocês acham que a minha mensagem ela é interessante para outras pessoas. Nesse caso, o que vocês podem fazer é apertar esse triângulo inclinado, parece uma asa delta, que fica embaixo da live, vocês apertam e mandam para 3, 4 pessoas que aparecerem lá nos primeiros opções. Isso também são coisas que vão fazer essa live andar, e depois, quando ela ficar no IGTV, ela vai circular mais. Então, é bom para a gente, é bom para esse projeto continuar. Né? O Amazonas aí, grande Amazonas. Então, recados antes da gente começar a gente atacar a anemia. Tá? Vou voltar como eu sempre fiz nas lives anteriores. Primeiros recados para as pessoas que são da área de saúde, para os estudantes, para as pessoas cujo tema que eu apresento ele tem implicações profissionais até, de futuro, de conhecimento.
E isso eu vou falar primeiro. Em segundo, para as pessoas que são leigas. Tá? São dois públicos que a gente foca nessa live. E fiquem tranquilos que a gente vai falar. A gente ainda tem bastante tempo de live, a gente vai ter 1 hora de live, então a gente vai falar sobre anemia e a gente vai sobrar ainda um bando de tempo para as perguntas. Eu respondi muitas perguntas, botei nos stories as perguntas que eu respondi. Eu devo ter respondido uma meia dúzia durante o dia todo. As outras eu vou tentar ver se eu consigo responder nos próximos dias. Eu botei um quiz lá no Telegram, então vou tentar arrumar isso até o final do dia, tá? E a gente vai dando as instruções durante a live. Então, a questão é a seguinte, pessoal. Vou começar pelo público leigo, né? Quem entrou nessa live, tem um público nessa live que é de pessoas que estão interessadas em saber sobre anemia. São pessoas que têm parentes ou que têm problemas eles próprios hematológicos ou mesmo que queiram conhecer por curiosidade, tá? Então, essas lives são muito importantes, é por isso que eu tento manter no nível que todo mundo pode entender e responder essas perguntas e manter um Instagram bem ativo. Então, eu sugiro que vocês usem o Instagram, vocês podem olhar as postagens no IGTV e no YouTube, e neste momento o meu telefone de contato, consulta, etc., não está na bio. Tá? A minha bio modificou, vai voltar ao normal a partir do final desta semana. Então vai ter lá como me acessar. Nesse momento, quem quiser alguma questão comigo, como médico, tá? Alguém que tem algum problema na família e tal, usa o direct. Me contacta pelo direct ou no feed. No feed faz um comentário que a gente fala no direct, tá bom? Uma mensagem direta. É a melhor forma de fazer isso. O público, quem está me seguindo agora, a rapaziada que é da área de saúde, tá? Então são as pessoas que trabalham na área de saúde, desde médicos, biomédicos, análises clínicas, citologistas, fisioterapeutas, enfermeiros, biólogos, farmacêuticos, todo mundo que tem entrado e participado. E esse pessoal, esse conteúdo, o conteúdo profissional, um conteúdo que vai ser útil para você, é claro que é postado no Instagram. Mas o Instagram, como eu falei para vocês, ele é geral, tá? É para todo mundo. Para vocês, tem um canal no Telegram. Tem um canal no Telegram, é um canal fechado. Vocês não vão conseguir no Telegram entrar porque ele está fechado. Ele depende de um link que eu mando para vocês. Esse link eu já coloquei num dos stories, só que no Instagram você não consegue clicar nem em stories, nem em feed. Não consegue fazer hiperlink, não consegue clicar. Então, para as pessoas que querem entrar no Telegram, que querem participar daquele quiz, hoje mais cedo eu botei 4 ou 5 questões sobre anemia para sentir o pessoal como é que está, já tinha mais de 100 respostas até entrar na live, e vou responder, claro que eu vou responder amanhã, entendeu? Vocês vão assistir a live, vão voltar para lá, vão fazer esse quiz, as pessoas novas vão entrar no Telegram e vão responder, vão conhecer esse canal de conhecimento. Então, essas pessoas da área de saúde, ou os estudantes, eu tenho um carinho muito grande pelos estudantes, né? Eu sou professor universitário há mais de 20 anos, tem estudantes participando dessas lives, tá? Participo de lives com muitas ligas, foi um ano que muitas ligas, não sei se alguém aí de liga está participando dessa live, pode escrever alguma coisa aí. Então, os estudantes podem também entrar no Telegram, tá? Então, eu acho que é um caminho para vocês. A gente vai falar sobre sangue, vai falar sobre a influência da hematologia nas doenças sistêmicas, né? Olha a Daniele lá. Daniele está fazendo propaganda do Telegram. Quem mais é do Telegram aí? Faz uma propaganda aí, pessoal, para o Telegram. Para quem não entrou, quem está começando hoje a assistir essas lives e não me conhece, não conhece o Telegram, é da área de saúde, é estudante, tem que ir para lá. Tem que ir para lá. Tá? Quem é leigo, mas aguenta o tranco, também vai, é óbvio. Eu nunca proibi ninguém de entrar lá. Né, Laura? Olha a Laura aí. A Laura é estudante. Tem que ir lá para o Telegram. Tá? No Telegram que acontecem as coisas, entendeu? Então, como chegar no Telegram? Chegando no Telegram, num dos stories que eu botei e no feed, tem um acesso ao Telegram, mas não dá para clicar. Então, vocês
por favor, me deem uma mensagem, eu quero entrar no Telegram. Vocês vão fazer assim, ou vocês vão fazer o direct, vão direto no meu perfil e me mandam uma mensagem, manda uma mensagem para mim, eu quero entrar no Telegram, que eu mando o link para vocês. Ou vocês comentam em alguma das entradas, em algumas dos feeds que vocês gostaram, por exemplo, o feed dessa palestra, comenta lá. Eu quero entrar no Telegram, já respondi. Uma das pessoas colocou lá na pergunta, como se faz para entrar no Telegram? Botou lá na pergunta do Stories. Eu já respondi para ela, já mandei para ela, tá bom? É muito, muito simples. Olha só, Elina, eu sou do Telegram, é ótimo. Então, essa é a segunda parte. Terceira parte, tá? Que eu não poderia deixar de falar para a gente poder começar, que o tempo já está grande, mas eu acho que a turma já entrou. É o seguinte, tá? Na semana passada teve um workshop super legal sobre linfomas e leucemias. Eu fiz junto com um grupo muito bom de morfologia chamado Atlas em Hematologia, um pessoal muito sério e muito bom. A maioria das pessoas que estão aqui também seguem o Atlas em Hematologia e eles me ajudaram a bolar um curso. É um curso de linfomas e leucemias, que na opinião deles, que vem da área de laboratório, é uma lacuna. É uma grande lacuna na formação que as pessoas de laboratório têm. Leucemias e linfomas, porque não é só olhar a lâmina. Realmente não é só olhar a lâmina. Então, é olhar a lâmina e pensar no paciente. Então, a ideia desse curso que a gente está promovendo é essa, é conectar a lâmina, aquela morfologia do blasto, aquela morfologia do linfoma, aquela morfologia da displasia, é conectar isso com a clínica. É olhar e saber o que mais você precisa saber para você progredir, tá? Então, a gente lançou, esse curso começa nesta quinta-feira, exatamente nesta quinta-feira, por isso que a live demorou para eu fazer, e é por isso que as lives não serão mais sobre linfomas e leucemias por enquanto. Pode ser que mais para o final, daqui a um mês e meio, eu retome, mas eu não vou competir com o curso nesse momento. Então, se vocês acham, a resposta foi muito boa, eu só estou falando aqui porque tem muita gente nova, tem muita gente que entrou, eu consegui ver, que talvez não me conhecesse, não sabe como eu falo, não teve oportunidade de me ouvir e pode ter dúvidas. Então, se você se interessa, eu não consegui ainda, vou te confessar que eu estou na parte da aula. Eu sou bom de dar aula, eu não sou bom de estruturar um curso, eu não sou bom de ver se está lotado ou não, tá? É a primeira vez que eu faço isso. Então, a informação que eu tenho é que tem gente que emitiu o boleto, mas ainda não pagou. Então, não conta como aluno. Então, a gente já tem centenas, na verdade. Passou da minha expectativa pessoal. Eu não tinha expectativa pessoal tão alta. Foi lá em cima, tá? E isso aumentou muito a responsabilidade. Então, vai começando na quinta-feira, vai ser ao vivo, mas vai ficar gravado. Quem quiser entrar ao vivo vai poder fazer perguntas, vai poder interagir ao vivo, todo o curso de 12 aulas, mas ele vai ficar gravado por um ano. Ele fica gravado por um ano que a pessoa pode ver nesse ano todo. Então, não tem assim muita desculpa de falta de tempo, tá? É o primeiro curso, então as aulas vão estar novinhas. Os próximos cursos provavelmente vai ser um mix de aulas desse curso com novas aulas, então tem essa vantagem. As aulas estão novíssimas, é o primeiro curso, então é o lançamento, então a motivação vai estar lá em cima. E, particularmente, eu acho que o preço está bem camarada, sinceramente, assim, foi uma concessão que a gente fez. Então, se vocês tiverem interesse, vai na bio, vai na minha bio, tá? E ou manda uma mensagem, ou manda um direct para mim, porque na quarta-feira, na bio já tem todos os dados que vocês precisam para saber o que é o curso e tal. Na quarta-feira vai encerrar, tá? Na quarta-feira não vai ter como seguir, porque na quinta-feira a turma está fechada. A turma está fechada porque é a única forma da gente fazer esse curso funcionar, né? Começar desde o início, pelo menos é assim que a turma que está organizando esse curso fez. A turma do Atlas tem uma organização muito, muito boa. A Nath vai fazer, Juliana, teve muita gente. Eu não sei exatamente quantos, tá? A Isabel segue a gente, estou muito grato a Isabel faz muita propaganda, né, Isabel?
Temos que nos conhecer lá no curso, Isabel. Vamos responder pergunta lá no curso. Então, dito isso, falei do pessoal grudar no Instagram, no YouTube, o pessoal que quer, vamos para o Telegram e o curso. O curso está na minha bio, vai até quarta-feira a inscrição. Se apressem, eu realmente não sei quantas pessoas estão sobrando. Vocês têm um tempo lá para desistir, tem toda uma questão que vocês podem se informar dentro do próprio curso, tem módulo bônus. Eu gravei um monte de aula de mielodisplasia. Sinceramente, vocês podem não gostar de mim, aí não façam o curso. Quem não gosta de mim, não faz o curso. E quem também não é muito ligada à área de saúde, também não é bom fazer, porque o nível vai ser um pouquinho mais alto, tá? Mas se vocês acham que a minha comunicação é boa, se é o tema que interessa para vocês, eu não sei exatamente quando esse curso vai se repetir. Então é uma boa oportunidade que vocês têm, porque eu acho que ainda tem vagas. Tem uma semana, mais ou menos, que a gente lançou, mas foi o suficiente para chegar lá em cima em número de alunos. Vamos lá. Então, anemia. Vamos começar com anemia? O que é anemia? Anemia é o primeiro tema que alguma pessoa que vai falar de hematologia quer, tá? Aí, Antônia, boa. Então, anemia é o seguinte, não tem como fazer um Instagram de hematologia sem falar de anemia. Então, eu estou retomando, na verdade, vários assuntos que eu comecei lá em março, porque hoje eu estou muito mais maduro nesse canal de lives e eu acho que a gente vai render muito mais. A minha comunicação está muito melhor com vocês e as pessoas estão entrando melhor. Então, vamos lá. O que é anemia? Anemia básica, né? Anemia é uma diminuição da quantidade de glóbulos vermelhos e hemoglobina. Acabou. Isto é anemia. Anemia não é sangue fraco, anemia não é nada a mais ou a menos do que isso. Nós temos 3 valores no hemograma, e isso é simples, isso qualquer pessoa vai poder pegar o hemograma agora e olhar. Então, lá em cima tem 3 valores, número de hemácias, hemoglobina e hematócrito. E o que são eles? Bom, número de hemácias é o que o nome diz. A hemácia é o glóbulo vermelho. O glóbulo vermelho é quem carrega a molécula que vai levar oxigênio. Em última análise, o número de glóbulos vermelhos define a quantidade de potencial de carregar o oxigênio que nós temos. Como nós vamos conseguir oxigenar os tecidos, tá? Então, o número de hemácias é chave, mas não é o principal, pessoal. Talvez seja o último que se altera. Olha só, talvez a contagem de hemácias seja o que menos se altera, se você olhar do percentual. A gente tem muitas hemácias, temos muitas hemácias. Só para vocês terem uma ideia, os homens chegam a ter 5 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue. Milímetro cúbico. 5 milhões de hemácias. Imagina o que é isso. Quando a gente fala glóbulos brancos, a gente está falando em 1000. O que é o normal? 6.000, 7.000 leucócitos por milímetro cúbico. Plaqueta é um pouco mais, 100.000, 150.000, 200.000, isso não é nada. Se 200.000 plaquetas fossem para os glóbulos vermelhos, 200.000 hemácias, vocês estariam à beira da morte. Se vocês conhecerem alguém com 200.000 hemácias, essa pessoa está à beira da morte. Porque a gente precisa de 5 milhões, mais ou menos, tá? As mulheres um pouco menos, as mulheres sempre um pouco menos. A gente pode falar sobre isso depois, porque as mulheres, o normal das mulheres é um pouco menor que o dos homens. Então, os homens, 5 milhões por milímetro cúbico de glóbulos vermelhos, e as mulheres, em torno de 4 milhões e meio, 10% a menos do que os homens, por milímetro cúbico. Então, isso é por milímetro cúbico. Eu pego um mililitro de sangue e conto quantas hemácias tem lá dentro. Beleza? Então, isso dá um número absoluto? Não dá. Dá a quantidade por milímetro cúbico. Tá. Abaixo tem hemoglobina. Por que eu falei em hemácias e hemoglobina? Vou contar para vocês, pessoal. Eu acho, nunca li isso em livro nenhum, tá? Então eu vou botar uma opinião aqui pública para vocês.
A hemoglobina é o principal índice na hora de você decidir se uma pessoa tem anemia ou não tem anemia. Por quê? Porque a hemoglobina é a finalidade, é o principal. É o principal. Todo mundo sabe que a anemia, a pessoa fica fraca, tá certo? Todo mundo sabe isso. A pessoa fica fraca quando está com anemia. Por que a pessoa fica fraca quando está com anemia? A pessoa fica fraca quando está com anemia porque nós funcionamos à base de oxigênio. Os nossos tecidos, tá? A forma como a gente se desenvolveu, a gente precisa de oxigênio, pessoal. E os nossos tecidos não recebem oxigênio. O oxigênio está do lado de fora do corpo. E nós somos, né, nós temos uma couraça de pele, uma pele que impede que o oxigênio entre direto, né? Eu ouvi falar, os sapos, se eu não estou enganado, eles conseguem absorver direto o oxigênio pela pele. A gente não consegue, a gente é impermeável. Foi uma evolução que a gente teve. Então esse oxigênio, ele entra por um aparelho respiratório e pulmões, e nesses pulmões ele tem que ir para os tecidos. Como é que, vocês já pararam para pensar nisso? Como é que o oxigênio ele vai sair do pulmão, vai sair do alvéolo e chegar na ponta do pé? Chegar lá no rim, ou então não é para baixo, ir para cima, chegar no cérebro. Como é que o cérebro consegue pegar oxigênio direto do nariz? Claro que não. Claro que não. O cérebro está protegido. A gente construiu proteções. Existe uma membrana ao redor do cérebro que é dificílima de ultrapassar. Então, como é que o corpo fez isso? Os mamíferos fizeram muito bem e praticamente todos os vertebrados multicelulares têm. Eles constituíram um órgão líquido, né? É um órgão líquido que banha o corpo todo. Ele viaja dentro de rios, que são as nossas veias e artérias, tá? Esse órgão líquido. E este órgão líquido ele vai ser responsável por essa troca, vai ser o sistema de entrega, né? Vão ser os caminhõezinhos do corpo. Então, como é que funcionam os caminhõezinhos? A hemoglobina, pessoal, a hemoglobina que eu falei que é o principal índice para anemia, ela é uma proteína muito complicada. Ela é tão complicada que ninguém conseguiu até hoje fazer alguma coisa parecida com a hemoglobina num tubo de ensaio. É um grande desafio, a hemoglobina não consegue. Existe todo um pessoal de desenho industrial tentando biologicamente fazer uma hemoglobina que poderia substituir as transfusões de sangue. Imaginem vocês, se houvesse uma hemoglobina artificial, a gente poderia substituir as transfusões de sangue. Olha que incrível, mas não existe. Então essa hemoglobina, o que ela tem nessa hemoglobina? Essa hemoglobina ela é dividida em dois. O M, o nome é hemoglobina. Então o M, que é uma molécula que tem um ferro dentro, olha aí, tem um ferro dentro. Então, na anemia, falta de ferro, olha onde é que vai dar problema. Então tem um ferro dentro dessa molécula de M e a globina, que é uma proteína que tem uma síntese um pouquinho complicada. Eu tenho live de talassemia, está no IGTV. Se alguém quiser entender melhor o que acontece quando a globina se altera, a gente tem live de talassemia. Então, a talassemia é uma doença que altera a globina, produz pouca globina. Então, você derruba a hemoglobina. Pouco ferro, derruba a hemoglobina. Anemia falciforme. Anemia falciforme é um defeito em que a globina ela vem com uma sequência diferente. Tem uma mutação de uma base lá da globina que ela sai uma globina diferente. Então aquela hemoglobina muda completamente as propriedades dela. Também tem o live ou aqui ou no YouTube de anemia falciforme. Então vocês vão entender olhando aquela live como é que funciona isso. Mas basta dizer para vocês, pessoal, que essa hemoglobina, essa molécula, essa proteína, que depende de ferro, depende de globina, depende de uma série de coisas, é ela que é responsável por carregar o oxigênio. Ela chega, quando ela está próxima ao pulmão, ela libera o CO2, que é o gás carbônico, e pega o oxigênio. E quando ela está no nosso cérebro, quando ela está passando no nosso rim, nosso pé, nossa orelha, nossa mão, ela solta o oxigênio e pega o gás carbônico. Um milagre, né?
Mas existem problemas nisso. Se fosse só isso, está entendido. E mais, eu acabei de explicar para vocês o porquê de que uma baixa hemoglobina leva à anemia. Por que que anemia, baixa hemoglobina é igual a anemia, que é igual a fraqueza? Fizeram o link? Baixa hemoglobina, pouco oxigênio é levado no tecido, pouco gás carbônico é filtrado e você tem todos os sintomas de anemia. Tá? Por isso que a hemoglobina é um bom índice. Qual é o problema da hemoglobina? Se a hemoglobina é um bom índice, por que precisa ter um glóbulo vermelho? Onde é que está o link do glóbulo vermelho? É muito simples. A hemoglobina, pessoal, é tóxica. Se você injetar hemoglobina dentro do vaso sanguíneo de alguém, você pode matar essa pessoa. E de fato, presta atenção, um dos motivos pelo qual quando existe uma transfusão de sangue incompatível, existe risco de vida, é porque quando você dá uma transfusão de sangue incompatível, esses glóbulos vermelhos são rompidos, eles são estourados dentro do sangue e libera hemoglobina livre. A hemoglobina viaja dentro do glóbulo vermelho. Quando ela vem livre para o corpo, é uma catástrofe. Tá? É uma molécula muito reativa. Ataca o rim, dispara vários mecanismos no sangue. É terrível. Então você não tem como ter hemoglobina livre. Rogério, vai ficar gravada no IGTV, Rogério, tá bom? Fica tranquilo. Então, quando você libera hemoglobina, você tem que estar com ela dentro de uma cápsula. E essa cápsula é um disco bicôncavo, vocês podem ir no Google, botar lá hemácia ou glóbulo vermelho e ver a forma dele, é uma forma bem interessante, em que ele é achatado no meio, e esse é o glóbulo vermelho. Por isso é que existe o glóbulo vermelho. O glóbulo vermelho sequer é uma célula, nem célula é. Ele não tem núcleo, ele não tem... é um saco de hemoglobina, tá? Então, você tem que ter uma produção normal de glóbulos vermelhos e uma produção normal de hemoglobina para que você não tenha anemia. O terceiro índice chama hematócrito. Hematócrito. O que é o hematócrito? Hematócrito é mais complicado, mas, por incrível que pareça, é o que todo mundo vê. Todo mundo só sabe falar de hematócrito, né? Hematócrito para cá, hematócrito para lá. Então, contagem de hemácias é fácil entender, que eu estou contando lá os glóbulos vermelhos. Hemoglobina também é fácil de ver, né? Eu tô fazendo aí o balanço do carregamento de oxigênio, né? Então, só para dar para vocês os valores, a hemoglobina normal de homens acima de 13. Os homens normalmente têm 15, 16. Acima de 13 gramas por decilitro é considerado normal. E em mulheres acima de 12 gramas por decilitro. Mulheres, mais uma vez, um pouco abaixo. Isso é a hemoglobina. O hematócrito é o seguinte, o hematócrito eu vou tentar explicar para vocês. Vamos ver se eu vou conseguir, tá? Se não, quando eu abrir para perguntas, daqui a mais ou menos 10 minutos eu vou abrir para perguntas, 10, 15 minutos, e aí vocês perguntem sobre o hematócrito, tá, pessoal? Eu peço só que vocês não postem, porque eu não vou olhar o que vocês estão postando, porque eu posso perder minha linha de raciocínio, tá? Meu fio de raciocínio pode ir para o beleléu. Então vamos lá. Quando você colhe um sangue, todo mundo aqui já viu sangue. Todo mundo aqui já viu sangue. Quando você coloca o sangue, você colheu o sangue, tá? Botou ele num tubo. Você despejou o sangue no tubo. Se você deixar esse tubo parado, em pé, se você deixar esse tubo de sangue parado em pé, né, na vertical, espera um pouquinho. Espera 1 hora para vocês verem. Quando vocês voltarem, aquele sangue vai ter separado. Você vai ter bem vermelho, bem escuro embaixo, uma camada bem escura embaixo. Você vai ter um líquido amarelado em cima. Tá? É como se fosse uma dessas soluções que é como se fosse um suco. Pensem num suco.
num suco de laranja, num suco de melancia. A melhor analogia seria com suco de melancia. Você pega o suco de melancia e deixa a tigela, o copo parado. Com o tempo você vai ter a camada vermelha e em cima uma camada que é a água, que é o líquido, né? Então, o hematócrito, só para início de conversa, o hematócrito é simplesmente quantos por cento do tamanho todo da camada que você botou, então aquele copo cheio, quantos por cento daquilo é o vermelhão, das duas camadas que se formam, quanto por cento é o vermelhão? Que no caso da analogia com suco de melancia seria quanto é a melancia. No caso do sangue, é uma analogia que agora é mais simples. O que é vermelho? O que é vermelho no sangue, pessoal? São os glóbulos vermelhos. Tá? O que torna o sangue vermelho, o sangue não é vermelho. Eu sinto frustrá-los, mas o sangue nem é vermelho e também não é azul, a não ser dos príncipes e princesas que estiverem vendo essa live. Né? Obviamente, quem for os príncipes e as princesas que estiverem vendo essa live podem ter um sangue azul, sangue real. Mas a maioria das pessoas não tem esse tipo de sangue. Tá? Elas, na verdade, não têm cor de sangue, porque o sangue dentro do vaso ele não recebe luz, então ele não tem cor. O vermelho é a refringência que o sangue adquire quando você tira ele. Quando você pega uma luz normal, ele fica vermelho. Uma propriedade do sangue. Então, o vermelho do sangue são os glóbulos vermelhos. Tá? Então, as hemácias estão ali, formando uma pilha. Caiu tudo e formou uma pilha. A hemoglobina também está lá dentro, naquela pilha. E o que é o amarelão? O que é a água onde essas hemácias estão diluídas? Essa água se chama plasma, pessoal. Plasma. Então é amarelo, não é branco que nem água, porque não é água. Esse plasma, ele além de diluir o nosso sangue, o sangue tem que circular, percebe? Se o sangue não circular, ficar grosso, pessoas que têm muito pouco plasma, é problema. É problema tem viscosidade, tem dificuldade de circulação de sangue. O sangue normal, ele é mais ou menos meio a meio. Hemácias e esse plasma. E o que tem nesse plasma? Esse plasma é fundamental. Ele é tão fundamental que tem gente que precisa receber transfusão de plasma. Recebe só o plasma. Então, o plasma tem, por exemplo, os fatores de coagulação. Todos os fatores de coagulação, eles viajam no plasma. O plasma tem uma proteína chamada albumina, que é fundamental na nossa... que pessoas desnutridas diminuem a albumina, ficam todas inchadas. A albumina, ela mantém a nossa pressão dentro do vaso. Então, pressão oncótica que se chama. A albumina está no plasma. Os hormônios, pessoal, todos os hormônios que funcionam no nosso corpo, insulina, adrenalina, todos os hormônios viajam pelo plasma, tá? Os medicamentos que a gente toma, as coisas boas e as coisas ruins que a gente pode consumir também, viajam pelo plasma. Tá? Então, o plasma ele é amarelado por conta dessas proteínas, albumina. Os anticorpos viajam no plasma. Olha que interessante, os próprios anticorpos viajam no plasma. Então, para aqueles que acham que hematologia é só glóbulo vermelho, glóbulo branco e plaqueta, esqueçam. Esqueçam porque hematologista é um cara possessivo. Hematologista pega qualquer coisa. Então a gente pega fator de coagulação, a gente pega todas essas coisas que viajam no plasma. São nossas, tá? São nossas. Então, vamos seguindo. O que é o hematócrito? Então, é a quantidade de sangue total, que é aquele sangue que tira da veia, né, que fica em pezinho, que é ocupada pelos glóbulos vermelhos, que é aquela camada, às vezes a gente deixa em pé. Nos laboratórios, hoje em dia, as máquinas automatizadas calculam o hematócrito matematicamente. Se você sabe alguns valores, se você sabe o tamanho das hemácias e se você sabe a quantidade de hemácias, você consegue saber o hematócrito. Não é verdade? O tamanho das hemácias e a quantidade. Então, os aparelhos modernos, eles fazem isso automaticamente. Mas o que a gente quer saber é quantos por cento. Normal, como eu falei para vocês, para homem,
em torno de 45% a 50%. Isso é normal em homem. Em mulheres, de 36% a 45% do sangue feito por hemácias. O hematócrito é o mais falado, é a vedete. Todo mundo sabe hematócrito, não é verdade? Nessa live, todo mundo já ouviu falar, mas o hematócrito. Só que o hematócrito ele é muito sujeito à variação. Então percebam algumas coisas que vão variar o hematócrito. Por exemplo, a quantidade de plasma que a pessoa tem vai variar o hematócrito. Então, uma pessoa que tem anemia, tem pouca hemoglobina, tem poucos glóbulos vermelhos, se ele tiver pouco plasma, você não vai ver isso, porque na hora de fazer a coluna, o percentual vai ficar o mesmo. Então, se você tem 45% de hematócrito, vamos pensar dessa maneira, e de repente você perde 10% de glóbulos vermelhos. Perdeu, anemia, perdeu. O teu hematócrito deveria cair no mundo ideal para 35%, concorda? 45% é o normal, perdeu 10%, cai para 35%. Mas e se você perdeu plasma também 10%? Um acidente com uma arma perfurante, por exemplo, uma facada que sai o sangue todo. Você perde hemácias e perde plasmas. Perde plasma e hemácia. Então, no primeiro momento, você perdeu 10% de plasma e perdeu 10% de hemácia. O que vai acontecer com o seu hematócrito? Vai estar normal, apesar de você estar perdendo glóbulos vermelhos. Então, por que eu estou falando isso? Porque o diagnóstico de anemia depende de uma inter-relação dos três e do paciente à frente de vocês. Então, se o paciente à frente de vocês está tendo um sangramento agudo, rompeu uma úlcera de estômago, rompeu varizes de esôfago, estava fazendo uma cirurgia, outro dia eu estava no hospital, que o paciente fez uma cirurgia de carótida, e de repente abriu a cirurgia, começou a sair como se fosse um jato da carótida dele. Essa situação, eu não posso olhar para o hemograma que ele vai colher e esperar ver aquela anemia bonitinha de 20 de hematócrito, de 3 milhões de hemácias, de hemoglobina de 10. Não vou ver isso, porque ele está perdendo agudamente. Então essa é a primeira lição. O diagnóstico de anemia depende da velocidade de instalação. Se você tem uma anemia crônica, como é a maioria dos casos, então você tem uma velocidade de instalação mais lenta, o plasma fica quietinho, ele não perde e você, de fato, você vê bonitinho seu número de hemácias caindo, a sua hemoglobina caindo e o seu hematócrito caindo junto. Então, se você tem os três baixos, isso é uma anemia sem dúvida nenhuma. Se você tem os dois deles baixos, isso é uma anemia muitíssimo provavelmente. Se você tem apenas um deles baixo, ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Nós podemos fazer uma live, eu estou vendo que eu quero abrir para vocês perguntarem, eu estou vendo que eu vou ter que continuar essa live provavelmente na semana que vem, porque a gente está com tempo, estou vendo aqui, nós estamos com um tempo um pouco corrido, mas existem situações em que apenas um está alterado e vocês têm que ficar com o pé atrás. Uma vez que vocês identificaram a anemia, quais são as coisas mais importantes para fazer? Eu vou falar sobre isso e nós vamos abrir para as perguntas, tá? As coisas mais importantes para vocês fazerem quando identificarem que tem uma anemia é continuarem olhando o hemograma. O hemograma é muito informativo. Então tem logo abaixo desses três, começa a aparecer assim, VGM ou VCM. Esse é o que eu olho mais. VGM ou VCM, volume globular médio. Qual o tamanho do glóbulo vermelho? O aparelho moderno, ele faz a contagem direta do tamanho. Ele joga um raio e consegue medir direitinho o tamanho do glóbulo vermelho, tá? O tamanho normal de um glóbulo vermelho vai de 80 a 100, aproximadamente. 80 a 100. Toda vez que você estiver abaixo de 80, você tem glóbulos vermelhos pequenininhos. É uma microcitose ou anemia microcítica. Toda vez que vocês tiverem um VGM aumentado acima de 100, vocês têm glóbulos vermelhos grandões. Então, são anemias macrocíticas.
E se você tem uma anemia e o VGM não anda, está entre 80 e 100, vocês têm uma anemia normocítica, o tamanho está normal. E isso é um grande divisor de águas, pessoal, entendeu? Então, se você tem microcitose, diagnóstico principal, falta de ferro, talassemia. Se você tem macrocítica, grandona, de falta de vitamina B12, falta de ácido fólico, se vocês têm uma anemia normocítica, que é o mais difícil, vocês não têm um parâmetro para dar, você pode ter uma anemia por insuficiência renal da anemia, porque o hormônio que faz sangue é produzido no rim, chama-se eritropoetina, o hormônio que é feito no rim. Tá? Anemia de doença crônica, eu bati muito nesse ponto nos stories de hoje, anemia de inflamação, anemia de doença maligna, então mieloma múltiplo é uma doença que dá muita anemia, é uma anemia normocítica. E as anemias hemolíticas. Hemolíticas também são importantes, quer dizer, além de elas serem normocíticas ou macrocíticas, vocês vão ter que olhar para um outro local. Então, olhando o hemograma, vocês olharam para o VGM ou VCM e dividiram, perfeito? Os dois de baixo, sinceramente, eu não olho, não acho que é muito importante para cá, que é o HGM e o CHGM. Esqueçam, operacionalmente, esqueçam, não vai ajudar em nada. Aí vocês vão olhar para baixo um negócio chamado RDW, ou índice de anisocitose. Tá? O índice de anisocitose, esse é importante, que é o RDW, que é em inglês, índice de anisocitose. O normal vai em torno de 11,5 a 14,5. O que esse índice mostra? Esse índice anisocitose é tamanho. É tamanho. Então, quando você olha o VGM, que eu falei, quando é pequenininho ou grandão, aquilo é uma média. O RDW vai dizer para a gente se tem diferença de tamanho, se tem grande e pequeno, se tem normal e pequeno, normal e grande. Então, quando tem diferença de tamanho, aquilo ajuda para alguns tipos de anemia. Então, anisocitoses muito grandes, a gente vê, por exemplo, em falta de ferro. Tá? As anemias hemolíticas podem ter anisocitose muito grande. Então, a partir daqui, a gente começa operacionalmente a andar. Né? Eu vou falar de anemia hemolítica, eu vou falar das principais anemias e a gente vai para as perguntas. Estou preocupado com o relógio, eu tenho certeza que vocês vão querer perguntar muita coisa. E esse tema não se esgota, a gente pode continuar na live. Eu só peço que, se vocês quiserem continuar esse tema na live, numa próxima live, a gente seguir adiante, antes de falar das coisas, eu queria que vocês terminassem essa live e fossem fazer comentários lá onde eu postei a live no feed. No feed, onde eu postei aquele diário de um hematologista, ou postei a live, façam comentários, isso ajuda a divulgar a live, tá? E aí ajuda eu saber que vocês querem continuar esse tipo de tema. Então, quando você olha para isso, vocês têm que pedir um outro exame que é muito pouco pedido, que para mim devia ser automático, que chama reticulócito. Reticulócitos são células jovens. Os reticulócitos são células que são jovens, elas são células grandonas, tá? E elas estão no estágio anterior às hemácias. Tá? Então, quando a medula está boa, quando a fábrica do sangue está boa, está com bastante ferro, está com bastante B12, está com bastante ácido fólico, não tem nenhum defeito genético, não está infiltrada por leucemia, não tem nada de errado, ela expulsa essas células para o sangue para tentar recuperar aquela anemia. Tá? Então isso acontece quando o problema não está na fábrica do sangue, quando o problema está na periferia, quando o problema está num baço que é grande, quando o problema está com um anticorpo que está destruindo hemácia, ou quando a pessoa está sangrando ativamente. Então é uma situação em que a medula está boa, então o reticulócito sobe. E o que está acontecendo é que o tempo de vida da hemácia encurtou. Ela está vivendo pouco. A gente vai chamar isso de anemia hemolítica. E além disso vai ter reticulócito alto, vai ter um outro exame de sangue chamado LDH bastante alto, pode estar bastante alto, ou o pessoal de vários lugares do Brasil chama de DHL, que é desidrogenase lática. E também, para o pessoal do Telegram, uma dica, hein? A aptoglobina vai estar muito baixa. A aptoglobina é uma proteína de síntese no fígado e que, em casos dessa anemia hemolítica, ela vai sempre estar muito baixa. É um índice que a gente ajuda. Então, a gente classificou em microcítica,
normocítica, macrocítica, hemolítica ou não, baseado no reticulócito. Então, para encerrar, eu não vou falar de sangue periférico. O sangue periférico, a gente vai ter que olhar a morfologia de sangue periférico. Isso é um mundo. O sangue periférico tem um monte de coisas, hemácias em alvo, drepanócitos, desculpem, dacriócitos, esquizócitos, eliptócitos, acantócitos, equinócitos, etc, etc, etc. Então, assim, isso vai ficar para uma outra ocasião. Então, anemias principais que a gente vai ter que descartar sempre. Anemia por falta de ferro. Sempre tem que descartar anemia por falta de ferro. Ferritina, ferro, transferrina, índice de saturação da transferrina para descartar. Anemias nutricionais, falta de B12, falta de ácido fólico, anemia falciforme, anemias genéticas, entendeu? Anemia de doença crônica. Saber sempre se esse paciente tem uma malignidade ou tem uma inflamação. E a gente, daqui para frente, se vocês quiserem, se vocês me derem um retorno legal, a gente fala sobre esse tipo de anemia nas próximas lives. Pessoal, aberto para perguntas aí, vamos até o final, tá? Enquanto o pessoal está perguntando, quando o pessoal está perguntando, eu vou lembrar para vocês, tá? Telegram, então, Instagram, YouTube, para o pessoal mais leigo, pessoal que não é da área de saúde, pessoal da área de saúde, pessoal interessado, estudante. Telegram, vai lá para o Telegram, tá? Pessoal que quer saber mais de leucemias e linfomas. A Leidiane está perguntando sobre um livro que eu mostrei no workshop. Eu mostrei um livro no workshop. Será que é o livro da Organização Mundial da Saúde, Leidiane? Explica melhor que livro é esse. Um workshop, Leucemias e Linfomas, é um cursinho que a gente bolou, é um curso bem completo, um curso presencial. Enfim, aí vai na minha bio, clica lá e tem todas as informações, tá certo? Então é um estilo que eu acho que eu falo bem, acho que o pessoal gosta e vai ser assim o curso. Se preparem aquelas pessoas que toparam, vai ser assim o curso. Quem não puder, quem realmente tem uma questão, provavelmente a gente vai lançar, claro que mais à frente aí, fiquem atentos, não saiam do Telegram. O Telegram vai continuar com os assuntos de lives, vamos continuar com as lives. Cata Muniz, direct, Cata Muniz, me manda um direct, clica nessa asa delta aqui, bota o meu nome e manda assim, quero entrar no Telegram. Vai em algum comentário, eu quero entrar no Telegram, tá bom? Beleza, o livro da OMS é um livro azul que tem todas as doenças. O livro da OMS é um livro de capa azul que saiu agora, a última edição em 2017, 2018, e todas as leucemias, linfomas que existem estão neste livro. Não é para a gente, não inventa. No grupo do Telegram teve alguém, inclusive, que mandou o PDF deste livro. Tá lá no grupo do Telegram. Quem olhar ali vai subindo ali, porque o livro da OMS tem alguém que conseguiu o PDF. Não fui eu, não. Vamos lá. Daiane, menstruação forte pode ser causa de anemia? Sim, com certeza. Principalmente falta de ferro, tá? Em mulheres, a principal anemia do mundo é falta de ferro. E a principal causa de anemia no mundo é menstruação aumentada, porque o sangue tem muito ferro, e também desnutrição, pacientes com pobreza. Pobreza causa anemia. Por favor, você poderia falar um pouco sobre a eletroforese de hemoglobina? A eletroforese de hemoglobina a eletroforese de hemoglobina vai ser usado para a gente ver se a gente tem alguma hemoglobina anômala no nosso sangue, principalmente hemoglobina da anemia falciforme, hemoglobina S. Então, porque seria complicado, mas além das hemoglobinas, como uma maneira geral, a gente tem diferentes tipos de hemoglobina. O nosso sangue tem muita hemoglobina A1 e um pouquinho de hemoglobina A2 e fetal. Se a gente tem uma hemoglobina estranha, por exemplo, uma hemoglobina S, que corre na eletroforese, é um diagnóstico de traço falciforme ou anemia falciforme. Liro Casanaka sempre apareceu nos meus hemogramas que minhas hemácias eram de tamanho menor e cor diferente. Também era uma forma de anemia. Você pode ter microcitose sem ter anemia, tá? Você pode ter a microcitose sem ter anemia. Normalmente isso é traço talassêmico. Normalmente isso é uma coisa que você herdou da sua família. Vale a pena você olhar para os hemogramas dos seus irmãos, dos seus pais, para ver se você não acha a mesma microcitose. Jaciguara, as plaquetas se elevam na anemia?
podem se elevar. Tem cerca de 10 a 20% das anemias por falta de ferro têm plaquetas aumentadas. Algumas doenças hematológicas, como por exemplo a mielofibrose, podem ter anemia com plaquetas aumentadas, tá? A mielodisplasia, por exemplo, gravei recentemente aí para o curso lá, tá lá de bônus, a mielodisplasia, síndrome do 5Q-, tem anemia com plaquetas aumentadas. Se possível, na próxima live sobre anemia, alterações de ferritina, vamos falar sobre tipos de anemia? Boa! Quero o retorno de vocês. Manda lá o direct, manda lá os comentários que a gente vai. Pode falar sim. Maria F. Vieira, função do reticulócito no sangue periférico. O reticulócito, ele é um glóbulo vermelho grandão. A função dele é a mesma do glóbulo vermelho, ele carrega hemoglobina. É que quando a medula sente que, vamos dizer, você tem uma anemia, ela joga para fora. E é interessante falar do reticulócito, que o reticulócito ele é tão grande que às vezes aquele VGM, o volume, fica acima de 100. Então, quando tem muito reticulócito no sangue, você pode ter uma chamada anemia macrocítica. Quando temos um RDW muito alterado com VCM normal, devemos citar a predominância ou não é necessário? Não, basta dizer anisocitose e descrever a lâmina. A turma do laboratório, por favor, descrever a lâmina. Eu tenho muita dificuldade como clínico com poucas observações. Tá? A única coisa que normalmente os laboratórios mais comerciais, eles dizem assim, confirmado na lâmina, confirmado na lâmina. Então vamos escrever, vamos treinar mais. Existem na internet vários grupos, o Atlas é um deles, por exemplo. Tem outros grupos com cursos de lâmina. Vamos treinar lâminas, vamos escrever, vamos aprender a descrever mais a lâmina. É muito importante para, inclusive, eu vejo a lâmina. Uma vez que eu pego esse doente, eu mesmo faço sangue periférico, coro e vejo. Nos recém-nascidos, Rosilene, você me pegou, Rosilene, eu não estudei pediatria. Então, não tenho como te informar nos recém-nascidos qual é o índice que é o melhor, tá? A pediatria não fez parte da minha formação. Daiane, desculpa, Daiane, eu não posso fazer consulta médica. Não, o propósito do Stories não é fazer consulta médica, tá? Nem do Instagram. Eu realmente não posso fazer consulta médica. Então, esses problemas pessoais mesmo, eu não posso. Você pode me contactar no direct, a gente pode conversar, mas assim, não desejo transformar o Stories em consulta médica, que vai ficar dificílimo de administrar. Geiciane, ferritina alta, isso aconteceu hoje no Stories, ferritina alta. Ferritina alta é inflamação. Ferritina alta não dá para a gente nenhum tipo de indicação, a não ser para anemia de inflamação, entendeu? Não tenho. E a esferocitose, mais uma vez, se for o seu caso, Geiciane, realmente eu não posso falar sobre isso. Sangria é um dos tratamentos. Sangria é você fazer uma doação de sangue, você retirar o sangue de uma pessoa. Isso que é sangria. E como é que você faz? Você tem dois tipos de sangria. Você pode fazer uma sangria quando você vai num banco de sangue doar sangue. Uma doação de sangue é uma sangria. Ou você faz esse procedimento, por exemplo, quando você quer diminuir o ferro da pessoa. A gente usa sangria para retirar ferro da pessoa, porque pessoas que têm muito ferro ou pessoas que estão com muitas hemácias, que você quer diminuir as hemácias, você pode fazer sangria, só que nesse caso não pode doar sangue. Nesse caso não é doação de sangue, esse sangue tem que ser jogado fora. Margarete, tem um problema sério com o médico da minha cidade. A hematimetria é obrigatório estar baixa. Não sei, ele deve ter algum motivo, né? Isabel, hemácias e hematócrito em paciente usando oxigênio altera muito? Desconheço, Isabel. Essa você me pegou. Desconheço. O que você tem é o contrário. Pacientes que... Deixa eu ver se eu entendi agora. Pacientes que estão usando oxigênio, pacientes que têm doença pulmonar que leva a uma baixa oxigenação, isso altera sim, porque a baixa oxigenação que precisa do oxigênio faz com que aumente a eritropoetina no sangue deles e essa eritropoetina faz produzir mais sangue. Então é o contrário, eles têm policitemia, que é o contrário de anemia. Então pacientes que estão usando oxigênio, em geral, estão mais para policitemia do que para anemia. E pessoal, está pulando a beça.
Anemia hemolítica autoimune é comum? Não é muito comum não, tá? É mais para o domínio do hematologista mesmo. Dosar hemoglobina pelo método ciano-metahemoglobina, qual a sua opinião sobre essa técnica? Desconheço, perdão, eu não sou de laboratório, então questões técnicas eu prefiro não comentar. Eu realmente desconheço essa técnica, tá bom? Talvez seja legal você conversar com o grupo mais mesmo de laboratório. Ou alguém que esteja nessa nossa live, que quiser comentar, pode comentar a técnica. Lígia, quanto tempo após um grande número de transfusão de concentrado de massa demora para a fibra voltar aos valores normais? Não entendo essa pergunta, Lígia. Elabora melhor, eu não entendi. As transfusões é para diminuir a ferritina, é isso? Isso vai variar de acordo, se é para isso, vai variar de acordo com a ferritina que a pessoa tem e da capacidade mesmo que ela tem. Existe uma doença chamada hemocromatose que faz esse tipo de absorção de ferro. Então o negócio é ficar dosando. Não tem jeito, mensalmente dosa e vê o que dá. Mais alguma coisa, pessoal? Para mim parece que não há perguntas. Deixa eu ver. Para mim parece que não há perguntas. A live travou, vocês estão me ouvindo? Está funcionando bem a live? Estou vendo aqui os coraçõezinhos, então. Já está acabando, tá? Sim, Maria. Cidades com altas altitudes têm hemoglobinas altas, sim. Bom, muitas perguntas. Vocês podem me mandar lá naquele stories ali, escrevam suas perguntas. Nós estamos muito adiantados, vai acabar a qualquer momento, tá? Eu só queria reforçar pela última vez. Eu não sei quando eu vou fazer a próxima live com esse curso de quinta-feira. Eu tenho que preparar já para outra quinta-feira a continuação de leucemia mieloide aguda. A gente vai falar sobre M0, M1, M2 nessa quinta. Na outra quinta a gente já vai falar sobre promielocítica, uma aula inteira só sobre promielocítica aguda. Então vai dar trabalho de eu preparar. Vamos ver se eu consigo fazer uma live por semana. Talvez eu faça uma live a cada 2 semanas, tá certo? Então, quem tiver interesse, vai na bio ou me manda um direct, me manda assim, uma mensagem. Direct é mensagem, vai lá onde está minha foto, manda uma mensagem querendo o endereço do Telegram, o endereço do curso, eu mando. Não sei se ainda tem vagas, pode ser que, como eu lhe falei, muita gente está com boleto em aberto, boleto na mão. Vamos ver o que vai acontecer na quarta-feira. Senão a gente continua conversando sem problema nenhum, com posts e lives. É muito agradável sempre para mim esse tipo de retorno de vocês. São só pessoas assim, muito energia muito positiva, todo mundo mandando boas mensagens. É isso mesmo, a gente tem que estar sempre pensando positivamente, tá? Essa live, então, vai para o IGTV. Talvez eu suba ela para o YouTube, dar uma carga no YouTube. E para aqueles que se inscreveram, nos vemos no curso na quinta-feira. Para os outros, nós vemos numa próxima oportunidade. Me ajudem a escolher a live. Vamos continuar com a anemia? Eu acho que valeu a pena. Vamos continuar com a anemia sim, mas me ajuda a guiar que tipo de approach de anemia vocês estão precisando, tá bom? Bem-vindo aos novos. Fiquei muito feliz que aumentou o nosso público e continuem chamando pessoas. Vamos continuar cada vez mais aumentando a nossa influência, tá bom? Um grande abraço, boa noite para vocês.